Olá a todos, Rosinilda Rodrigues Masilde me fala a seguinte mensagem. Masechet Sanhedrin, Daf Mem Zain Amud Bet, Din tem 4 mortes, apedrejamento, morte por combustão, morte por espada e morte por enforcamento. O vídeo que fala sobre... e aí está cortado. Mas ela fala sobre as penas de morte judaicas. Vamos lá, eu vou mostrar então quais são as penas de morte judaicas e as traduções e explicações corretas. Vamos lá? A Masechet Sanhedrin, eu não tenho ela aqui na minha casa. Eu poderia procurar numa sinagoga com mais detalhes. Mas eu tenho aqui, olha, o Mahazor que eu uso em Kippur, da comunidade Bnei Yeromi, da comunidade de Roma, da Itália. Editora Morachá. E aqui, olha, ela é repetida várias vezes, as 4 penas de morte judaicas, numa razão de Kippur. E aqui tem, olha, Arban mitot, 4 formas de matar. O Bet Din, isso é um tribunal de justiça, tem em Israel. Skilá. Skilá é jogar uma pessoa do alto de um penhasco para que o corpo dela seja destruído numa pedra. Em algumas situações também é apedrejamento, mas geralmente é jogar uma pessoa do alto de um penhasco para que o corpo dele seja destruído lá embaixo, depois da montanha. Streifá. A streifá é quando a vítima, que ela é condenada à pena de morte, ela é deitada na diagonal, colocada numa cadeira de boca aberta e é despejado goela abaixo para que ela engula chumbo incandescente. E ela morre... Não é nem sufocamento isso, porque o chumbo incandescente derrete o corpo inteiro. Só a proximidade desse negócio quente, derretido, enfim, é uma das formas de pena de morte judaica que se praticava na antiguidade. O próximo é o Hereg. Hereg é decapitação. E o Henek é uma forma de enforcamento, mas não é exatamente enforcamento. A pessoa ela é sentada numa cadeira ou num banco e vão 4 pessoas, uma de cada lado, que colocam cada uma um laço. Fica uma na frente dela e colocam um laço, uma corda, no pescoço dela. A outra à direita, a outra à esquerda e a outra atrás. E as 4 juntas puxam a corda no pescoço dela pelos 4 lados. Então é um enforcamento sentado, mas que ela não é pendurada. E a última, o Malkut Arba'im. Tá aqui, olha. Arba'im. Que são 39 chibatadas. E as 39 chibatadas... elas têm que ser feitas uma por uma em tempo igual. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, sem contar. Mas a pessoa que está chicotando, que está dando as chibatadas, ela tem que contar com a cabeça dela. Tem que ser exatamente 39, sem intervalo a mais ou a menos entre uma e outra. E tem que ser as 39 na ordem certa, do jeito como tem que ser. Porque se a pessoa sobreviver às 39 chicotadas, o que é muito raro, mas se ela sobreviver, ela não pode ficar no tipo, tomou 38 chicotadas, aí espera um pouco para colocar a 39ª. Porque a pessoa ela pode ficar desesperada achando que não chegou a outra. Porque a pessoa que está chicoteando, ela pode de repente perder o cálculo e não saber quantas chicotadas ela deu. Mas a pessoa que está tomando as chicotadas, ela está contando. Então ela sabe quantas chicotadas ela tomou. Então tem que ser 39, sem intervalo maior ou menor, tem que ser uma atrás da outra, e exatamente 39, nenhuma mais e nenhuma menos. Porque se a pessoa sobreviver, então ela conseguiu mostrar que ela quer sobreviver, então com isso ela é absorvida e não é mais condenada à morte. Então essas são as penas de morte judaicas nos tribunais de justiça de Jerusalém. Essas penas de morte são atribuídas somente aos judeus, e as razões pelas quais acontecem isso, cada uma tem uma atribuição e uma lógica de ser. Muito importante, é fundamental, que eu também deixo aqui exposto, que um tribunal de justiça judaico
que determina uma sentença de morte para um cidadão judeu mais do que uma vez em 70 anos, esse é um tribunal assassino. Então, o tribunal inteiro tem que ser destruído e tem que ser novos juízes novamente. E a segunda pena de morte não acontece. Então, é no máximo uma vez que existe condenação de morte a cada 70 anos. E essas são as penas de morte que existem. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu tenho que falar sobre isso. E se o homem que está dando a chicotada, ele der por acidente 40 chicotadas, ou ele fizer um intervalo, tipo deu 35 e para um pouquinho para o sadismo, é terminado das 39 e depois esse que está dando chicoteada, ele é considerado sádico e ele também é condenado ao sadismo dele quando ele estava chicoteando. Muito obrigado. Então, essas são as penas de morte judaicas. Os romanos crucificavam as suas vítimas no entorno, na periferia das cidades. Os turcos empalavam, conforme a gente sabe, a história de Gengis Khan. Eu não vou falar aqui que é empalar, porque para os adolescentes que me seguem pode ser uma coisa pornográfica ou podem fazer piada, mas todo mundo sabe o que é empalar. Os iranianos, aliás, até hoje, eles enforcam as vítimas. Cada povo tem as suas formas de condenação por pena de morte. As penas de morte judaicas são essas 4 que eu falei.